de engenharia. Não, me desculpem. Ele, na verdade, vai falar da distribuição e uso de análise de ciclo de vida nos recursos de internet. Pode falar. Obrigado pela apresentação. Então, queria primeiro agradecer ao LACNIC pelo espaço, pelo tempo, principalmente pelo incentivo financeiro à nossa pesquisa. Queria agradecer também o Ricardo Patara, gerente de numeração de recursos de internet do NIC.br, que gentilmente nos ajudou em muitas das análises desse trabalho. Esse trabalho eu fiz em conjunto com o professor Pedro Marcos. Então, nós sabemos que os recursos de internet, como endereços IP, como sistemas autônomos, são fundamentais para o funcionamento das redes. E o gerenciamento deles são feitos pelos 5 registros regionais de internet: o LACNIC, a FRENIC, a ARIN, a PNIC e o RIPE. Hoje, nós temos alocados entre os 5 RIRs 118 mil sistemas autônomos, 3,7 bilhões de endereços IPv4, 38 vezes 10 na 24 bilhões de endereços IPv6. Nosso objetivo nesse trabalho é entender o comportamento de recursos, tanto alocados como também não alocados, em termos da sua visibilidade, ou seja, do seu uso público na internet, na tabela de roteamento. Então, nós temos aqui uma visão geral dos 5 RIRs. Então, por exemplo, o LACNIC, ele atua na região da América Latina e Caribe. E aí os outros RIRs também, o ARIN na América do Norte, o RIPE na Europa, a FRENIC África e a PNIC Ásia-Pacífico. Então, embora a implementação do IPv6 esteja crescendo, nós necessitamos muito ainda dos endereços IPv4 e também dos números de sistemas autônomos. Uma prova disso é que ontem tivemos aqui uma sessão de desenvolvimento de políticas e muitas delas eram relacionadas a IPv4. Então, um gerenciamento eficiente desses recursos se mantém muito fundamental. Analisar o ciclo de vida das alocações, conforme o tempo, nos ajuda a detectar algumas subutilizações delas e otimizar futuras alocações e políticas. Então, nossas fontes de dados, nós utilizamos arquivos de alocação disponibilizados em repositórios pelos 5 RIRs, coletamos diariamente esses dados, e também dados de roteamento que coletamos mensalmente dos projetos do RIPE-RIS, RouteViews e PCH, utilizando todos os coletores que eles disponibilizam. Nossas análises focam no período de 1999 a 2025. Então, nosso trabalho aqui é dividido em 4 sessões. Sessão de alocação, onde analisaremos tendências das alocações conforme o tempo. Sessão de visibilidade, analisaremos o uso público desses recursos alocados na internet. Sessão tempo para usar, vamos analisar quanto tempo recursos demoraram para ser usados. E sessão de anúncios na internet inesperados, recursos que não deveriam estar sendo anunciados, mas estão. Então, começaremos pela sessão alocação. Como os ASNs foram alocados ao longo do tempo? Vamos entender através de um gráfico. Aqui temos um gráfico com 6 curvas, internet e os 5 RIRs, em suas definidas cores, LACNIC, a FRENIC, a PNIC, a ARIN e RIPE. Então, nós temos cerca de 118 mil, como eu já havia comentado, ASNs alocados, conforme os anos. Vemos uma linha crescente, quase que linear, exceto por alguns saltos, que são alocações simultâneas para a China e para a Índia. Tendências para IPv4, então, nós também temos o gráfico, então a gente consegue ver que as alocações até 2011 estavam crescendo, a gente sabe que houve o esgotamento, então estamos estagnados, porque não existem mais recursos do IPv4. E para IPv6, vamos tomar cuidado, que o eixo Y é uma escala log, ou seja, tem muita diferença
entre os 3 RIRs ali, o RIPE, o ARIN e o APNIC, na questão de recursos alocados, endereços IPv6, e o LACNIC, que está uma escala log abaixo, e o AFRINIC uma ainda abaixo do LACNIC. Então, vamos ter um panorama de para onde essas alocações foram aqui para IPv4, em termos de blocos /8. A gente lembra que a IANA alocou os blocos de forma completa, inteira, para os RIRs individualmente. Mas será que isso hoje ainda persiste? Vemos que sim, para alguns blocos do início, do fim. Cada cor aqui, de novo, é um RIR. O azulzinho é a IANA, que são os blocos reservados. A gente pode observar do bloco 224 ao 255, eles estão reservados. Mas a gente vê que há uma fragmentação, principalmente nessa parte. Seja por transferências de recursos de uma organização para outra, e também pelo projeto Early Registration Transfer, que ocorreu de 2003 a 2004, que visou redistribuir alguns recursos de IP para demais RIRs. Então, aqui fechamos a sessão de alocação, temos alguns highlights. O número de alocações está crescendo para SN, para IPv6. Endereços alocados de IPv6 variam muito conforme a região. 3 RIRs têm muito mais recursos do que os outros 2. E os prefixos /8, gerenciados pelos RIRs, estão fragmentados, não estão mais em blocos únicos para cada RIR. Vamos então para a seção visibilidade. Então, esses blocos /8 IPv4 que acabamos de ver, o quão visíveis eles estão no BGP? Então, nesse gráfico, temos 3 cores predominantes. O azul são recursos não designados a ninguém e também não visíveis, o que é um comportamento esperado. Vemos ali, por exemplo, em azul o bloco 10, o bloco 127, os blocos de uso futuro a partir do 224. Em verde, temos a visibilidade de recursos alocados, o que é uma coisa boa, recursos estão sendo usados publicamente na internet. E também temos a parte preta. Então, tivemos problema técnico no microfone, mas voltando. Temos a cor verde, que são recursos alocados e visíveis. A cor preta são alocados e não estão visíveis, o que é um comportamento não tão legal. Aqui a gente destaca que os blocos que mais saltam aos olhos, com menor visibilidade, coincidência ou não, foram parte do projeto de Early Registration Transfer. Então, vamos analisar o quão visíveis foram os endereços V4 ao longo do tempo. Então, nós temos um gráfico que mostra os recursos, a quantidade de recursos em termos de /24 gerenciados na linha preta pelos RIRs, alocados em azul, alocados visíveis em verde, e bogons, que são recursos não alocados, mas que estão visíveis, em vermelho. A primeira coisa que a gente observa é que 15% dos recursos alocados, dos endereços alocados para IPv4 não estão visíveis na tabela de roteamento. E por região, será que a gente consegue ver alguma tendência? Primeira coisa também que a gente vê aqui é que LACNIC e AFRINIC são as regiões que têm mais recursos na internet pública percentualmente. Esse gráfico agora é percentual. O ARIN é a região onde os recursos tendem a ser menos visíveis. Então, o quão visíveis são recursos IPv6 ao longo do tempo? Podemos ver que mais de 66% dos recursos alocados IPv6 não estão visíveis na internet pública. Destaco aqui alguns saltos nos recursos alocados para V6. Esse salto em 2008 foi uma alocação de um /16 para o Brasil, que acabou sendo desagregada, distribuída para outras organizações e também uma parte dele reservado em 2013. Mas aqui eu me atento a esse salto mais recente, final de 2023, que foi uma alocação de um /16 IPv6 para um banco
atribuída pelo ARIN. Deixo aqui algumas reflexões. O espaço de endereçamento IPv6 é considerado virtualmente infinito. Mas será que isso dura para sempre, se a gente não tiver alguns cuidados? Será que um /16 IPv6 é necessário para um banco? Se a gente for pensar, esse bloco sozinho representa uma parte de 65.536 do espaço completo de endereçamento IPv6, alocado para uma única companhia. Nós sabemos que tem por volta de 77.000 AS visíveis na tabela de roteamento global. E se cada um desses AS também quisesse um /16, estaríamos diante de um novo esgotamento, agora de outro protocolo. Então, dado a aceleração do ritmo de alocações que acabamos de ver nesse gráfico, será que a gente deveria se preocupar com uma possível exaustão de IPv6? Fica a reflexão. Então, vamos ver se para IPv6 tem alguma diferença entre as diferentes regiões. Esse gráfico assusta a primeiro momento, mas fiquem calmos. Nós temos muitas oscilações porque ele é um gráfico percentual. Novas alocações grandes IPv6, elas resultam numa queda na visibilidade percentual, porque temos novos blocos significativamente maiores do que eu havia alocado antes. Mas vamos analisar só os últimos anos, que é onde as coisas ficaram um pouco mais estáveis. Primeira coisa que a gente pode perceber, o /16 atribuído pelo ARIN ao banco, então a gente vê uma queda de visibilidade percentual. Mas uma coisa interessante é que entre todos os RIRs, apenas o LACNIC está vendo um crescimento da visibilidade de IPv6 na internet pública. Então, será que a visibilidade tende a aumentar após um recurso ser transferido de uma organização para outra? Então, atenção no eixo X aqui, onde o 0 é o mês da transferência. Então, quando a gente caminha para o negativo, estamos analisando meses anteriores à transferência, em termos de visibilidade, e quando caminhamos para o positivo, nós analisamos os meses posteriores, em termos de visibilidade. Deixo destacado aqui, claro, o eixo Y em valores percentuais, de 0 a 100% de recursos visíveis. Eu deixo destacado que prefixos IPv4 eles tendem a ter um acréscimo de visibilidade após serem transferidos. Talvez não o valor que a gente espera, foi de 40% para 60% de visibilidade depois de um ano, mas sim, teve um aumento. Para V6, o aumento é ainda mais discreto. Então, terminando a sessão de visibilidade, nós vimos que a visibilidade está crescendo mais lentamente do que o ritmo das alocações para IPv6, e que o LACNIC e o AFRINIC, eles têm recursos geralmente mais visíveis em relação aos outros RIRs, tanto para IPv4 quanto para IPv6. Transferências, elas tornam um prefixo mais visível geralmente, apesar de forma discreta. E algumas organizações, como foi o caso do ARIN, elas têm um espaço de endereçamento muito grande alocados para si, e isso não se traduziu em visibilidade. Vamos para a terceira seção, tempo de uso. Quanto tempo leva para um prefixo alocado se tornar totalmente visível? Então, temos esse gráfico que pode assustar à primeira vista também. São 12 linhas, 6 delas pontilhadas se referem a IPv6, as linhas sólidas se referem a IPv4. Temos 6 linhas para cada, então os 5 RIRs e a internet. Deixo aqui uma tabela, onde a gente pode ver que 81% dos recursos dos prefixos V4 alocados na internet foram visíveis completamente em até um ano. Destaque positivo para o LACNIC, onde 92% das alocações foram visíveis completamente em até um ano. E o destaque aqui negativo é do ARIN, 76%. Então, para V6, nós vemos valores menores, o que indica que recursos IPv6 tendem a demorar mais para se tornar totalmente visíveis. Internet com 34%, LACNIC 44% dos recursos são visíveis em até um ano, e o APNIC 28,8%. Então, a gente viu que recursos levam algum tempo até se tornarem visíveis. Mas os RIRs, quando eles alocam um recurso, eles pedem um tempo, eles solicitam um tempo até o recurso ser anunciado? Em alguns casos, sim. Em alguns RIRs,
em alguns casos específicos, exceto pelo LACNIC, que esse sim ele seta um deadline para a alocação ser anunciada, não é apenas em casos específicos, e sim para todas as alocações. Então aqui eu trago um print da política, onde ela diz que recursos alocados ou atribuídos precisam ser anunciados até um máximo de 3, 12 e 6 meses, no caso de IPv4, IPv6 e recursos de sistemas autônomos, exceto nos casos onde a necessidade do não anúncio está justificada. Então, vamos avaliar aqui 4 métricas. O número total de alocações analisadas, se cumpriu a política, se não cumpriu a política, e o tempo mediano até ser visível para aqueles que não conseguiram cumprir a política. Aqui, quando eu falo não cumpriu a política, é claro que a gente tem que tomar atenção para aqueles casos onde foi justificado o não uso. Então, para a SN temos mais de 13 mil alocações, 78% cumpriu o tempo de 6 meses até se tornar visível, 21% não cumpriu, e o tempo mediano para esses que não cumpriram foi de 11 meses. Então, esses casos, eles foram anunciados, só perderam o tempo da política. Para a IPv4, mais de 71% cumpriu as políticas, cerca de 29% não cumpriu, e 8 meses de tempo mediano para ser visível. E para a IPv6, é o nosso caso aqui mais crítico, foram quase 13 mil alocações analisadas, menos da metade cumpriu os 12 meses que está na política, mais da metade não cumpriu, e o tempo mediano é quase o triplo do que a política propõe, 33 meses. Então, resumindo o bloco tempo de uso, vimos que prefixos IPv4 são anunciados geralmente mais rápido do que prefixos IPv6. Alocações do LACNIC tendem também a atingir uma visibilidade completa mais rápido em relação aos outros RIRs. Embora a gente tenha visto que algumas alocações de SN e IPv4, principalmente IPv6, perderam o tempo para anunciar que a política define. Tudo que a gente viu até agora foram recursos alocados, questão de visibilidade deles, mas a gente sabe que não é só isso que a gente tem na nossa tabela global de roteamento. Nós também temos recursos não alocados ou recursos que não deveriam estar visíveis, e é o que a gente vai analisar agora. Nós vamos focar em 2 casos de recursos que não deveriam estar na tabela de roteamento. O primeiro caso, a gente chama aqui de recursos zumbi, que se refere à visibilidade após uma desalocação. Então, o recurso estava alocado e visível, sofreu uma desalocação pelo RIR, notem que não é uma transferência, ele ficou reservado, e permaneceu visível na tabela de roteamento. Então, nós temos aqui alguns casos, analisamos cerca de 30 mil ASNs, 24% deles estava visível um mês antes, e aqui o nosso caso zumbi, esse 11,52% estava visível antes, mas também depois da alocação. A mediana tempo como zumbi é de 4 meses. Para IPv4, nós temos 17% atuando como zumbis na nossa internet pública e a mediana é de 3 meses. E para IPv6, cerca de 10% das desalocações atuando como zumbi e o tempo mediano de 1 mês, muito mais, porque esses recursos eles são realocados mais rapidamente para outras organizações. Então, nosso outro caso, infraestrutura crítica dos IXPs. Estamos referindo aqui dos prefixos LAN dos IXPs. Coletamos os prefixos LAN do IXPs usando o PeerInDB. Então, o que eles são? São redes internas do IXP para conexão de membros. Elas não deveriam estar visíveis na tabela de roteamento. Então, eu trago aqui alguns dados. 30% dos endereços V4 desses prefixos de infracrítica dos IXPs estão visíveis, quase 100% dos V6. Um destaque positivo é o AFRINIC e o LACNIC, novamente, onde cerca de 20% dos prefixos de LAN e de IXPs estão visíveis, mas para V6 é quase zero. Então, vamos ver a nível de prefixo, não de endereços. Para V4, temos 1.203 prefixos. 42% deles têm um Route Origin Authorization, RPKI, e 36% deles é visível. Para V6, são 1.133 prefixos,
Cerca de 20% deles tem o ROA e 27% é visível. Mas a visibilidade, ela é correlacionada a não ter um objeto ROA? A gente vê que não tem uma correlação. Nós vimos prefixos com e sem ROA sendo visíveis no mesmo rate, num rate bem similar. Então, aqui resumindo, prefixos de infraestrutura crítica dos IXPs. Esse tópico ele já foi alvo de discussões em fóruns da internet e também em edições anteriores aqui do LACNIC. Esse comportamento não é novo, ele acontece pelo menos a partir de 2008, e esses anúncios BGP são frequentemente originados por Internet Service Providers, então provedores de internet. Em resumo aqui da nossa apresentação, nós vimos que o número de alocações está crescendo para V6 e para SN, com uma distribuição de IPv6 variando muito por região. Temos 3 RIRs que têm muito mais recursos do que outros 2, e os blocos /8 e IPv4 atualmente estão fragmentados entre os RIRs, não mais unicamente cada um para um RIR. Nós vimos que a visibilidade está crescendo mais lentamente do que a alocação, mas está crescendo. LACNIC e AFRINIC, os recursos deles são mais visíveis, isso é um mérito para o RIR, pelo seu gerenciamento de políticas, mas também pelos detentores do recurso, pelas organizações, é um mérito deles também. Prefixos, eles tendem a ficar mais visíveis depois de transferências, embora discretamente. E algumas organizações, elas detêm um largo espaço de endereçamento V6, mas isso não se traduz necessariamente em uso público. Prefixos IPv4, eles foram anunciados mais rápido do que IPv6. O LACNIC mostra uma melhor performance, então os recursos eles foram visíveis mais rapidamente, embora tenha aquela questão das políticas, que alguns recursos não cumpriram o tempo definido, principalmente para alocações IPv6. E, por último, vimos que cerca de 10% a 20% dos recursos desalocados permaneceram visíveis como zombie. Por volta de 30% dos prefixos LAN dos IXPs são visíveis, e esses anúncios são frequentemente originados pelos ISPs. Essa foi a apresentação, e eu fico agora aberto para perguntas. Si tenemos alguna pregunta. Temos alguma pergunta? Parece que temos uma pergunta. Aqui é Ricardo Patara. Uma vasta quantidade de informação que permite vários estudos, várias análises, é muito interessante. Na verdade, não é uma pergunta, só um comentário. Em alguns dos gráficos se menciona uma alocação de /16 para o Brasil que depois desaparece. É uma característica de como a distribuição dos recursos eram feitos naquele momento. O LACNIC ele é responsável por administrar o conjunto de recursos de internet não alocados na região. Naqueles momentos, não havia ainda uma integração entre os sistemas, então o LACNIC alocava um bloco para o NIC-BR para depois distribuir para os provedores e organizações do Brasil. Depois, quando essa alocação desaparece, é porque os sistemas foram integrados e não havia mais a necessidade de alocar um conjunto de endereços para o Brasil para serem realocados. Então, é só um comentário. Obrigado, Patara. Muito obrigado pelo comentário. Parabéns, estuvo muy buena. Foi muito bom. Continuamos agora, passamos para a última apresentação do bloco com o professor Jesus.